Boa noite, mulher de Deus, graça e paz. Tudo bem com você? Como foi seu dia hoje? Ai, pastora, meu dia foi cansativo, mas foi muito produtivo. Amém, glória a Deus. Pastora, foi muito alegre, muito feliz. Amém, glória a Deus. Olha, pastora, meu dia foi pesado, foi difícil, foi sofrido. Amém e glória a Deus. Porque é o seguinte, a gente falou aqui em outros vídeos que é muito importante, que nós devemos reconhecer a soberania de Deus, a onipotência de Deus. E nesse reconhecimento está incluso nós entendermos que até o não dele para as nossas vidas é produtivo. E que se o dia foi mais ou menos, ou foi menos do que muito menos, tudo bem. Porque se sua vida está nas mãos de Deus, acredite, algo acontecerá para que haja uma mudança e que você venha frutificar, que você venha edificar muitas coisas em sua vida através desse processo, dessa situação, porque nada dura para sempre. Nessa terra tudo é temporário. A tristeza, a alegria, os bens, o nosso corpo, tudo. Então acredite que se você tem uma vida com Cristo, isso é uma fase, ela vai passar. É um dia difícil, amanhã você tem outro. E Deus te preparou para chegar até aqui. Então é por isso que você tem que dar glória a Deus, porque você já chegou. Já há mais de 18 horas você está em casa, ou está indo embora do trabalho para casa, ou está finalizando o seu turno, enfim. Deus proveu até aqui. Muitos não conseguiram suportar, muitos sucumbiram, pararam na metade, retrocederam. Você continua. Então, levanta a cabeça, porque é um dia pelo outro e Deus em todos eles. Olha, leva essa frase para você. É um dia pelo outro e Deus em todos eles. Amém? Glória a Deus. Antes de iniciar a nossa oração da noite, eu quero saber o seguinte, amada. Você está inscrita aqui no canal? Se você não tiver, por favor, amada, já se inscreva. Tem um botãozinho escrito inscrever-se aí, inscreva-se nesse canal. E aí tem o sininho das notificações. Você vai clicar nesse sininho e ativar a opção todas, para que o YouTube envie para você uma informação todas as vezes que tiver um vídeo novo no canal, tá? E se você tiver inscrita, já dá um like. Dá um like aí, que esse vídeo vai ser muito bom. Fique em paz, você vai dar um like para que o YouTube entenda que o conteúdo é maravilhoso, abençoado. E detalhe, eu conto com você, para que você possa compartilhar. Compartilhe, amada, esse vídeo com outras pessoas. Compartilhe esse canal em nome de Jesus, me ajuda a evangelizar. Vamos fazer desse canal algo assim muito tremendo, porque é isso que Deus faz nas nossas vidas. E nós temos o mínimo que nós podemos fazer para demonstrar a Ele o quanto cremos e somos capazes de levantar a bandeira de Cristo e sustentá-la, é compartilhar esse vídeo aqui. Compartilhar com o maior número de mulheres que você conhece, nos grupos de oração, enfim, no seu status, nas suas redes sociais. Vamos encher as redes sociais e os status de vídeos que falem sobre Jesus. Amém? Glória a Deus. Mas antes de iniciar também, vamos pedir direção para o Senhor? Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor porque podemos afirmar que até aqui o Senhor tem sido conosco e que o Senhor tem estendido a sua mão sobre as nossas vidas, tem nos guardado, nos livrado. Senhor, nos dê a instrução necessária e o alívio que precisamos para finalizar esse dia de hoje. Em nome de Jesus Cristo, amém e graças a Deus. Olha só, eu estava aqui meditando numa palavra e Deus, ele me deu uma direção assim, muito lúdica sobre isso. Salmo 119, versículo 45. O salmista declara assim, ó: andarei em liberdade, pois busco os teus preceitos. Ele estava aqui afirmando, né, que quando nós temos a nossa liberdade e sabemos usá-la de uma maneira frutífera, e qual seria essa maneira? Na presença de Deus, na palavra de Deus. Nós temos uma vida de obediência. E existe assim uma metamorfose que acontece na nossa vida através dessa situação. Porque Cristo veio para que nós fôssemos salvos e libertos. A palavra do Senhor diz que quando você conhece a verdade, ela te liberta. E conhecer a verdade, ser liberto por ela, tem duas vertentes. Ou você vai ser conectada com
coisas muito boas, muito frutíferas, que vão edificar a sua vida, você realmente vai ter problemas sérios, porque você vai acabar rejeitando essas verdades, rejeitando aquilo que ela traz para você e querendo viver com a força do teu braço, que a gente já viu aqui que não dá sucesso nenhum. Então vamos pelo primórdio de você ser obediente, porque a liberdade que Cristo te deu, abriu os teus a palavra que Cristo te deu, abriu os teus olhos, te deu liberdade e abriu os teus olhos. E você de olhos abertos, você diz: eu escolho Deus. Eu escolho ter uma vida com Deus. Porque uma vida de obediência em Deus é um processo como uma metamorfose que a lagarta passa quando ela quer se transformar, quando chega o período dela se transformar em borboleta. Se você parar para analisar, eu estava estudando isso e vi que quando ela se acomoda dentro do casulo para que essa metamorfose aconteça, seus órgãos internos se dissolvem para se transformar em asas. É onde ela vai ganhar liberdade para voar. É uma mutação. Você imagina o nosso processo de lagarta até a gente virar uma borboleta na presença de Deus? Espiritualmente falando. Aquilo que a gente precisa fazer, porque ficar um tempo, isso é uma lagarta que está andando, você acha que tem liberdade. Aí você tem que se disponibilizar a ficar preso no casulo por um tempo e começar a ver algumas partes do teu corpo se desfazendo para dar espaço à criação de asas. E aí o momento de sair daquele casulo, quando você fica lutando com o teu corpo, tentando se acomodar. Você já viu uma borboleta saindo do casulo? Ela vai se movendo até ela conseguir externar o seu corpo e depois sair voando. Mas é um processo. E para deixar de ser lagarta e virar uma borboleta, tem que haver uma quebra de estrutura física, de muitos órgãos e partes do corpo que vão se quebrando para que a metamorfose aconteça e comece a surgir asas. Então entenda que muitas vezes que esse processo que você está passando, que essa condição que você está passando, que você fala assim: Deus, tá difícil, tá dolorido, é Deus desprendendo de você aquilo que não vai servir mais. Porque agora você vai criar asas, você vai ter a liberdade de voar na presença de Deus e de sentir o cuidado dele, você ganhando novos horizontes, porque Deus ele tem muitos projetos para os seus filhos, para suas filhas, mas poucos aceitam se preparar para viver isso, porque esse processo de mutação, de metamorfose, de transformação, para algumas pessoas é assim, para algumas é mais doloroso do que para outras. Mas ele faz parte de um deixar ir. Aquilo que não vai servir mais para quando você estiver diante de Deus, aquela vida com ele é uma vida nova. Eu vejo muita gente falando de novidade de espírito, porque Deus tem novidades de espírito para mim. Ou recebe até a profecia: olha, Deus está liberando novidades de espírito sobre a sua vida. A pessoa recebe, mas na hora que começa a chegar o momento dela, da metamorfose, da transformação, da mudança, a pessoa começa a se agitar e muitas vezes querer desistir porque o processo é doloroso, porque o processo é cansativo, porque eu não vou aguentar. Gente, você já viu aquela frase? A gente só descobre quanta coisa a gente tem de bagunça, de excesso que a gente não usa quando a gente vai mudar. Dificilmente você vai encontrar uma pessoa que tá andando na rua, saindo de uma casa. Você vai encontrar uma pessoa saindo de uma casa com as duas mãos paralelas ao corpo assim, dizendo: estou de mudança, tchau. Gente, ela vai sempre carregar alguma coisa. Todo mundo carrega alguma coisa. Nem que você, tipo assim, não, eu aluguei uma casa com móveis, tudo bem. Mas você tem os seus objetos pessoais. E quanto mais tempo você fica naquela casa, você vai acumulando mais objetos. E tem um objeto que você acumulou, que já tem anos, que você nem lembra que ele tá lá. Você só descobre que tá lá quando você vai mudar. Porque aí você começa a ter que mexer em tudo. E aí você olha e você fala: pra que eu queria isso aqui? Isso aqui não serve pra nada. Vou levar pra quê? Não é assim?
Então, a mudança, e aí vem recordações, não vem? Quando a pessoa tá acertando as coisas para mudar, vou colocar aqui meu livro. Quando as pessoas estão acertando as coisas para mudar, o que acontece quando a pessoa tá mudando? Ela começa a mexer em caixas antigas. Aí tem caixa de fotos, caixa de bibelôs, caixa de coisas que você ganhou, de coisas que em determinada época da sua vida faziam sentido, eram importantes. Não começa a vir memórias, lembranças? É. Você vê como que a mudança, ela mexe com tudo em nós. E é natural, porque tem lembrança que traz muita dor. Tem lembrança que traz saudade, você sabe que não pode sentir mais. Olha, deixa eu repreender e colocar nessa caixa de volta, não é assim? Só que, gente, o novo de Deus é muito melhor. Tem pessoas que começam a mexer em caixas e começam a ver lembranças, fotos de quando era pequena, ou pequenos objetos, coisas que remetem momentos, únicos momentos bons, alguns momentos que só foram, sabe? E você começa a fazer um comparativo com as coisas que você está vivendo hoje, para onde você está indo. Vem uma série de reflexões. Entenda que Deus te chamou para uma vida nova. E Ele te gerou para viver uma vida em que alguns momentos são ruins. E não uma vida ruim com alguns momentos bons. Pense nisso. Está nas suas mãos, na sua mente, no seu coração, no seu espírito, decidir se você quer ter uma vida boa, com alguns momentos que fazem parte, ou ter uma vida ruim, com poucos momentos bons. A obediência ao Senhor precederá a honra que será derramada sobre a sua vida. E Deus não te fez para viver uma vida longa de qualquer maneira. Você tem que viver uma vida longa, que todo mundo quer ter uma vida longa na presença de Deus. Tem que viver não, tem que viver até onde Deus... Olha eu voltando, né? Não estou impondo isso, não. Vou até retroceder. Você tem que ter uma vida com Deus, com qualidade. E tem muita gente que fica, quero viver muito, quero viver isso. Queira viver. Eu quero viver muito, mas eu quero ter uma vida longa de qualidade. Eu quero ter uma vida longa em Cristo, porque eu vou garantir que eu vou ter uma vida digna. E esse poder está nas minhas mãos. Sou eu quem decido. O Senhor, Ele não vai aceitar de mim qualquer coisa ou de qualquer maneira. O Senhor vai receber de mim aquilo que for 100%, aquilo que for em espírito e em verdade. Amém? Pense nisso, reflita sobre isso. Que Deus te abençoe. Boa noite. Graça e paz.